atitude, o testemunho do crente é que vai fazer com que as bênçãos cheguem até você. Glória a Deus. Se eu venho no culto hoje de Santa Ceia e fico grato com o que foi me dado, e como símbolo do sangue do corpo, eu tomo isso daqui reconhecendo a soberania e existência de Deus pela fé, meu irmão. As virtudes de Deus, diz a Bíblia, elas me acompanharão. As bênçãos de Deus chegarão na minha casa. As pessoas vão olhar e falar assim: verdadeiramente Deus existe, porque fulano era, mas não é mais. Fulano, ele tem cabelo de uma hora para outra. Ele transformou as suas atitudes e começou a receber de Deus recompensam. Eu também não vejo muita recompensa terrena, porque a lógica de Deus é uma recompensa espiritual, mas vamos fazer com que eu seja uma pessoa de virtude e reconheça, sabendo usar aquilo que Deus me dá, para que eu possa semear, como diz os talentos, granjear, e esses talentos aqui aumentar, e Deus me dá mais e mais e mais para poder abençoar outras pessoas. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, bendito e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Este versículo mexe muito comigo, desde o começo da minha conversão genuína, verdadeira. Quando nasci no lar evangélico, eu nasci, pai pastor e missionário, mas todos nós tivemos um momento de rebeldia, e eu tive esse momento. E quando verdadeiramente eu reconheci Deus como autor e consumador da minha fé, e li este versículo, por onde eu passo eu não deixo de semear ele, porque é o que me estimula e que faz permanecer na graça do poderio de Deus. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: a certeza de nossa vocação e eleição. Quem tem convicção do seu chamado, dá um glória a Deus bem alto para Jesus. Glória a Deus por isso. Diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Quando eu li esse versículo a primeira vez, que eu estava com a essência do Espírito Santo de Deus verdadeiramente, eu comecei a entender que dentro de mim tinha duas naturezas: uma natureza terrena e uma natureza divina. E pelo conhecimento daquele que me chamou para a sua própria glória e virtude, como é dito aqui nesse versículo, pelaquilo que eu comecei a aprender que eu não estava sozinho, e que Deus tinha um propósito comigo nessa terra, e que eu não vim nessa terra para sofrer, ou para escurecer, ou ficar de cabeça baixa, murmurando ao vento, dizendo que Deus não existe, ou que sou só eu que passo por isso ou por aquilo. Aí eu vou lá no livro de 1 Pedro e diz: Apolo, resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo. Não sou eu que passo por dificuldade, mas quando eu reconheço a própria palavra sendo viva e eficaz, fazendo de mim uma pessoa diferente pelo conhecimento, eu começo a viver nessa prática agora do divino Pai eterno, sendo Jesus Cristo, aquele que me dá a condição de ser espiritual, tendo este poderio maior, de viver segundo uma condição viva e eficaz também, segundo a própria palavra que me dá, condição de viver a mais daquilo que eu estou vivendo hoje. Porque tendo a menção da própria palavra como conhecimento, as condições carnais, agora eu passo por dificuldades financeiras, crises familiares que todo mundo passa, esposa com filho, filho com esposo, e etc, tal, irmão com irmão, onde todos nós vamos ter que passar por esse processo de aprendizado, até poder saber como se portar como um verdadeiro cristão, vivendo segundo a base da palavra, para que eu viva de acordo com como Jesus viveu, porque Ele é o maior exemplo que eu levo na minha vida, não que outros não fossem, mas Jesus é o exemplo maior, aonde Ele perseverou, aonde Ele demonstrou que nós devemos tratar o mal com o bem, se portando segundo um servo de Deus, homem de Deus, que nós não viemos para ser servido, nós viemos para servir. E sabendo disso e reconhecendo esse projeto de Deus sobre a minha vida, eu começo a fazer parte de uma natureza divina que tem uma recompensa de Deus. Sabe qual é? Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo.